Diário de um paciente oncológico. Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje eu venho mais uma vez trazer informações acerca da segunda quimioterapia do meu esposo. Para quem chegou agora, ele foi diagnosticado com câncer de estômago e nós realizamos há uns dias atrás a segunda sessão de quimioterapia. Lembrando que a quimioterapia ela inicia na segunda-feira e ele faz a aplicação da medicação lá no hospital e no final, depois que ele recebe a dosagem da quimioterapia, eles colocam no mesmo catéter a bombinha que ele vem para casa com ela e essa bombinha fica liberando o medicamento por mais 2 dias. Então, ele fez a quimioterapia na segunda-feira, na quarta-feira a gente retorna no hospital, na quarta-feira à tarde, a gente retorna no hospital para fazer a retirada da bombinha. Dessa vez, a bombinha foi diferente. A mesma medicação, porém num formato diferente. A bombinha que ele veio na primeira sessão, ela era redonda e a bolsinha parecia um porta-CD. Essa que foi colocada agora, ela é um cilindro pequenininho que cabe aqui dentro dessa bolsinha. Ela fica presa na cintura, aqui fecha e ele vem para casa com ela, dorme com ela, não pode tirar porque da bombinha saem os caninhos que ligam no catéter e ele fica recebendo essa medicação. Eu vou colocar foto da bombinha para vocês verem. Ela tem no centro, ela tem uma marcação, um pino e uma boia, como se fosse uma boia, não é isso. Mas nessa marcação, ela tem uma escala graduada e ela vai, à medida que o organismo vai absorvendo essa medicação, a bombinha vai mudando o estilo dela. A boinha vai descendo para marcar quanto que de medicação ele recebeu e ela fica diferente. Depois eu vou mostrar isso nas fotos para vocês, que é muito interessante e mais fácil de acompanhar essa evolução do que a bombinha redonda. Segundo a moça, existem ainda outros tipos. À medida que ele for fazendo as químios e for recebendo esse material, eu vou mostrando para vocês acompanharem e saberem quais são os tipos disponíveis. A medicação é a mesma, porém o formato e a forma como ela é administrada muda em função do formato da peça, mas é o mesmo remédio. Efeitos da quimioterapia. No domingo antes, ele já toma uma medicação preventiva para evitar náuseas, enjoos, aquele desconforto. Então ele toma 2 comprimidos de manhã, 2 comprimidos à noite, faz a quimio. Antes de receber a quimio propriamente dita, eles dão uma medicação preventiva para preparar o organismo e depois então ele recebe a dosagem do remédio. A quimio dele inicia à 1 da tarde e vai até umas 6 horas. Então, da 1 às 6, porque daí vai administrando essas medicações e isso tudo leva um tempo. A retirada da bolsinha é na quarta-feira, a partir das 3 da tarde. Eles marcam com todos nesse horário e à medida que o pessoal vai chegando, eles recebem, analisam para ver se a bombinha dosou todo o medicamento que era para ter dosado e fazem a remoção e também ali eles já fazem a aplicação de uma medicação que vai ajudar o organismo a regenerar as células boas, porque a quimioterapia em si, ela mata tanto as células ruins quanto as células boas, então o organismo fica muito debilitado. Então na quarta-feira ele recebe essa medicação, é via injetável, então ele recebe uma dosagem, uma injeção no hospital na quarta-feira depois que tira a bombinha e quinta, sexta e sábado em casa eu aplico mais uma dosagem dessa medicação nesses outros 3 dias.
É o único medicamento específico que ele recebe. Claro, tá com dor de estômago, aí pode tomar um Buscopan, uma dipirona, enfim. Tem gases, toma um Luftal. Tá com prisão de ventre, vai tomar um laxante, enfim. As demais medicações, elas vão ser administradas conforme a necessidade. Digo para vocês assim, semana de quimioterapia é uma semana extremamente difícil, porque a carga de medicamento é muito grande, e aí o sistema imunológico fica fraco, ele fica debilitado, ele não consegue comer direito porque o paladar fica alterado, por isso que ele usa a sonda, mas mesmo a alimentação via sonda é difícil, porque o intestino fica trabalhando. Na primeira sessão de químio, naquela semana, no final da semana da primeira sessão de químio, ele teve prisão de ventre, então ele ficou muito agoniado, muito estufado, teve que tomar laxante para conseguir evacuar, para conseguir o corpo funcionar. Essa segunda semana, essa segunda químio, ela foi mais tranquila nesse sentido. Primeiro, porque a gente já sabia os sintomas e a gente está fazendo um diário. Todos os dias eu anoto como foi o dia, o que ele sentiu, se tomou alguma medicação, para que a gente tenha essa referência de saber, eu tô assim, não, para lá, mas na outra eu fiquei assim também. Não, na outra eu não tive isso. Então, para que a gente possa ter esse acompanhamento. Então, nesse diário eu vou anotando como foi a alimentação, se tomou medicação, o que apareceu de diferente. Por exemplo, antes da primeira sessão, a moça já disse que a partir da segunda semana, da segunda químio no caso, né, os cabelos começariam a cair. Fato. Ele, na segunda-feira, foi para químio, tomou banho geral, tranquilo, antes de ir. Na terça, ele vem com a bombinha. Então, o banho é só da cintura para baixo, por causa da bombinha que fica ligada no catéter. Então, ele não pode molhar, tem que cuidar muito com isso. E na quarta-feira, então, depois que tira a bombinha, é que toma aquele banho geralzão. Ali, naquele banho, ele já sentiu os cabelos mais fracos. No secar, ele já viu que já caía um pouco de cabelo, mas uma coisa muito discreta. Nos dias posteriores, a cada banho, saía aquele monte de cabelo no ralo. E com isso, o que acontecia? Na sonda, tu ia ver, tinha uns fiozinhos de cabelo. Nas camisas, esses dias a gente foi na igreja, ele foi colocar uma camiseta preta, como ele é grisalho. Eu disse pra ele, não, antes de vestir a camisa, vai lá, penteia bem os cabelos, pra cair tudo que tem pra cair, pra não ficar em cima da camiseta. Então, assim, ele fez e foi tranquilo. Mas assim, segunda quimioterapia, o cabelo fica mais fraco e começa a cair, sim. Caiu já bastante, mas não como a gente vê em filme, em novela, que fica aquelas falhas. Tu vê que o cabelo dele tá mais fino, tu vê que tu consegue ver o couro cabeludo, mas o cabelo tá perfeito, porém mais fino. Mas aí a gente então decidiu, ele na verdade, né, que é melhor então raspar o cabelo completamente. Então eu vou fazer isso e depois eu vou registrar e vou colocar as fotos para vocês acompanharem esse processo. Mas um detalhe importante, assim, se passa a mão na cabeça, na semana da químio, eu fazia carinho na cabeça dele, ele dizia que o sentimento que ele tinha das minhas mãos nos cabelos é como se desse cascudo, porque fica muito dolorido, por isso que cai. Porém, hoje, uma semana depois da químio, se você puxar assim, tu sai com um tufo de cabelo na mão. Só que se tu puxa a costeleta, não cai. Os demais, sobrancelha, no peito, axila, tudo normal. A barba, ele sentiu diferença quando foi fazer, ele disse que não tem resistência. Então ele passa a gilete e a gilete parece que embucha de tanto pelo que sai porque cai. Ele fez a barba semana passada e tá só uns cotoquinhos, então tá custando muito a crescer. Então são procedimentos, ou melhor,
são reações normais do organismo à carga de medicação. Isso tudo já era previsto, eu só estou passando para vocês porque a gente fica na curiosidade, na dúvida como vai ser, enfim. Então depois eu venho compartilhar com vocês as fotos. Outro detalhe, com relação à reação do organismo à medicação. Ele tem muita dificuldade para comer, ele sente o paladar completamente alterado, ele opta por comer comidas que ele conhece, que ele sabe o gosto e que ele diz que estão completamente horríveis. Então, as coisas ficam com gosto muito diferente. E a própria alimentação enteral, ainda que ela vá direto para o intestino, ele sente o gosto sim. E aí, tudo fica estranho, tudo fica ruim. E aí, com isso, a recusa alimentar ela é normal. E nesse processo, naquela semana da quimioterapia, ele dorme muito, já porque o corpo precisa se regenerar. Então, ele recebe nos 3 primeiros dias, segunda, terça e quarta, a carga da quimioterapia em si, que vai destruir as células do corpo, tanto as boas quanto as ruins. Na quarta-feira, quando tira a bolsinha, entra com a injeção. Quarta, quinta, sexta e sábado. E essa medicação vai fazer as células boas se fortalecerem, se multiplicarem, enfim. Porém, também tem reação. Quando aplica essa medicação, ele sente tontura, ele sente uma dor muscular, uma dor nos ossos muito grande, porque é o corpo trabalhando. Então, na semana da quimioterapia, é uma semana de cama. A gente achou que tinha sido na primeira sessão em função do calor externo, que aí baixa a pressão e com isso faz dormir mais. Mas a segunda quimio a temperatura estava bem amena, inclusive estava friozinho e dormiu igual. Então ele fica dormindo e eu fico do lado caso precise de alguma coisa e para oferecer alimentação, oferecer água constantemente para ele lembrar de se alimentar, de se hidratar, enfim. Mas fora isso, então, no sábado a gente aplica a última injeção e no domingo ele começa a viver de novo. É como se você regasse a plantinha e você vê a plantinha se erguendo, uma plantinha que está lá murchinha. É mais ou menos assim. Então, no domingo ele já acorda melhorzinho, ele já se alimenta melhor, ele já consegue ter mais disposição, não tem tantas queixas de dores. E aí, na semana seguinte, como no caso nessa semana que eu tô gravando, e justamente por isso que eu tô gravando, super tranquilo. Parece que tá de boa, não parece a mesma pessoa da semana passada. Tem mais disposição, se alimenta melhor porque o paladar volta a ficar. As comidas voltam a ter o mesmo gosto que tinham antes da medicação, então ele começa a se alimentar melhor porque o efeito da medicação acaba passando, os efeitos colaterais, né? Então, com isso, ele fica bem uma semana. Então, ele vai fazer químio na semana que vem. Nessa sexta-feira agora, ele vai coletar os exames de laboratório para ver se está tudo ok. Na segunda-feira de manhã, a gente tem consulta e aí já vamos saber como está o andamento do processo e tão logo seja possível eu volto com maiores informações. Mas independente do desfecho, independente da situação que você esteja passando, saiba que Deus é com você e que Ele está presente em todos os momentos. E à medida que você, de todo o coração, busque, Ele há de te oferecer o socorro que você precisa, mas você precisa buscar e tenha certeza que Ele é convosco. Assim como a gente pode sentir a mão dele em inúmeras situações, a gente recebe muitas mensagens positivas, muito carinho das pessoas, muita ajuda, muita oração, e tudo isso é para demonstrar que o Senhor é conosco. Ah, mas eu tô aqui, ninguém é por mim. Mas você busca. Como é o seu relacionamento com os irmãos, com os demais? Você faz parte de uma comunidade? Você faz parte de uma igreja? Isso tudo é muito importante. Se você gostaria de saber mais sobre isso, eu fiz um estudo há um tempo atrás, finalzinho do ano passado, Uma Vida com Propósitos. Para que estou na Terra? Se você tem dúvidas
sobre o processo que você está passando, talvez seja interessante você voltar lá e acompanhar essa série, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a esclarecer sobre essa situação, sobre as dificuldades que a gente encontra e o propósito de fato de cada coisa que a gente passa. Mas tenha certeza que Deus é conosco, assim como a palavra dele nos diz: eis que estou convosco até o final dos tempos. E eu sei que ele é, e eu sei que ele cuida. Talvez você não perceba, talvez você esteja tão focado no problema, na dor, na situação, nas dificuldades, mas se você mudar a sua perspectiva e parar para observar o seu entorno, você vai ver que Deus tem trabalhado sim em seu favor, embora você não perceba disso. E para que você possa se achegar a Ele, é necessário que você realmente o busque de todo o seu coração. E eu tenho certeza que Ele há de te enviar o socorro necessário, seja financeiro, seja espiritual, seja simplesmente um abraço. Mas eu sei que Ele é contigo. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa vencer mais esse desafio. Um abraço.